J mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto. Golpes via internet e por telefone crescem em todo o Brasil. Manobrista de restaurante perde o controle do carro e deixa 7 feridos em Santo André. Plenário do Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei que diretrizes orçamentárias de 2020. Câmara de São Paulo aprova projeto que prevê perdão de dívidas de impostos para famílias do Minha Casa, Minha Vida. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena e prêmio vai para 30 milhões. Câmara Municipal de São Paulo aprova projeto de lei que fornece merenda nas férias. Deputado Alex Manente não revela custos da viagem para o Vaticano com dinheiro público. Cidade de Santo André registra a primeira morte por sarampo na região. Primeira Copa Prevent Senior de Futebol Master, com presença de grandes jogadores das décadas de 80 e 90, acontece agora, no próximo sábado. E por fim, fique por dentro de todos os detalhes do tempo em toda a região. Quinta-feira, 10 de outubro de 2019, Primavera Brasileira. Acompanhe a partir de agora as mais importantes notícias da capital e do Grande ABC na segunda edição do J Mais de hoje. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda edição do J Mais ABC de hoje. Como passa, né, pessoal? Já foi a metade da semana, muito mais que a metade, finalizando a quinta-feira, mas é claro que estamos sempre firmes aqui e levando todas as informações de toda a região do Grande ABC e da capital com a formação de uma grande equipe de jornalistas. E começamos o editorial de hoje falando sobre todo o Brasil e um assunto que ainda faz diversas vítimas. O golpe do sequestro, infelizmente, ainda faz com que pessoas depositem e transfiram dinheiro para comandante, para chefes de facções e até mesmo presos que aplicam esse golpe de dentro da cadeia. Mas para você saber mais sobre o assunto, eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Pazini, que preparou reportagem completa contando todos os detalhes. E vamos conferir. O conteúdo da ligação é estranho para alguém que não tem filhos e logo se dá conta de que a chamada pode ser um golpe. Mas quando a pessoa tem filhos fora de casa e quando tenta ligar para o telefone do parente supostamente sequestrado, mas não consegue, o golpe do falso sequestro é antigo, mas ainda pode registrar diversas vítimas no Brasil. Como foi o caso na segunda-feira passada, na cidade de Santo André. Um idoso havia recebido uma ligação sobre o sequestro de um parente e o mesmo fez um depósito na conta de um criminoso, ainda não identificado. A ação resultou na reunião de ao menos 9 viaturas policiais. Geralmente, os bandidos que ligam dizendo que estão fazendo um parente de refém pedem uma quantia razoável em dinheiro, seja mediante a entrega presencial, depósito bancário ou até mesmo pedindo a recarga de créditos de um celular. Mas qual é a probabilidade em um cenário de sequestro real que o criminoso peça créditos, ou passe seus dados bancários, ou fique por longos minutos no telefone em um primeiro contato, sem se preocupar em ser rastreado? Caso a pessoa fique nervosa ou se desespere com o choro na chamada, é um dos erros que podem fazer que o golpe vá adiante. Dar o nome de alguém que logo vem à sua mente é o primeiro equívoco, assim como sem notar ou passar informações referentes à sua vida pessoal ao bandido. As ligações acabam sendo feitas em até mesmo dentro das cadeias, ou mesmo fora delas, sendo aqueles que ligam para números totalmente aleatórios. Mas enquanto nada efetivamente acontece, o importante é se fazer nesses casos é primeiramente manter a calma. Por mais que seja difícil, como o estado emocional abalado, é preciso analisar os fatos antes de qualquer reação. Tá vendo? Muito obrigado, Vinícius, por todas essas informações. É complicado, gente. Então sigam as informações que o Vinícius passou e se ocorrer isso com você, não se desespere. Se for o caso, acione a polícia, que ela vai fazer o trabalho de analisar os fatos e também localizar a vítima. Agora vamos falar sobre a cidade de Santo André. E olha, uma notícia triste. Vejam só que história. Um manobrista perdeu o controle de um veículo, bateu em 3 carros e atropelou diversas pessoas em um restaurante na noite de ontem em Santo André, na região do ABC.
Mas para você saber mais detalhes, eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Redaelli, que preparou uma reportagem completa contando todos os detalhes. Vamos conferir. Um manobrista do restaurante Coco Bambu, que fica localizado na Avenida Portugal, em Santo André, atropelou 5 pessoas e bateu com o carro em outros 2 veículos, ferindo mais 2 clientes na noite de ontem. Policiais deslocados para atender a ocorrência não divulgaram o nome do funcionário e nem das pessoas atropeladas. Afirmaram que as vítimas foram deslocadas para alguns hospitais da cidade, como o Cristóvão da Gama e o Hospital Brasil. Nenhuma das vítimas corre risco de morte, conforme dito pelos policiais que atenderam a ocorrência. O motorista teria perdido o controle do carro e atingido as 5 pessoas que aguardavam na área de valet do restaurante, e depois colidiu com outros 2 veículos, um Nissan Sentra e um Peugeot 308. Das 7 vítimas socorridas, 2 estavam no Nissan Sentra e houve um bloqueio total da Avenida Portugal. O Corpo de Bombeiros não deu nenhum relatório detalhado sobre a atual saúde das vítimas, mas confirmou que todas estão fora de perigo e não correm risco de morte. Dentre as vítimas, uma teve uma fratura no braço e outra teve fraturas na região lombar. De volta com você, Darcio, aí nos estúdios do J Mais ABC. Precisa checar direitinho para ver o que aconteceu, porque é complicado, né? Tomara que não aconteça mais isso aqui na região ou em qualquer outro lugar. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre a capital paulista. O plenário do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira ou quarta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020. Agora o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então, para você conferir mais detalhes sobre essa aprovação, o nosso repórter Vinícius Pazini preparou reportagem completa também e a gente vai conferir. O plenário do Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A LDU é a base utilizada pelo governo para elaborar a proposta de orçamento da União para 2020. Entre outros pontos, o texto relaciona as metas e prioridades da administração federal. A proposta foi analisada mais de um mês depois de a chegada ao Congresso do projeto da lei orçamentária anual referente ao próximo ano. A LDU de 2020 deveria ter sido aprovada antes do recesso de julho, conforme prevê a Constituição. Porém, como aquele mês os congressistas ainda não tinham analisado o texto, acabaram realizando o chamado recesso branco, uma série de recesso informal. O texto prevê a destinação de emendas parlamentares de bancadas estaduais para o Fundo de Financiamento de Campanhas para as eleições de 2020. O valor final do fundo eleitoral, no entanto, será definido durante as discussões da Lei Orçamentária de 2020, que será analisada em dezembro. O Congresso rejeitou um destaque, que estabelecia uma regra para assegurar o ganho real no reajuste do salário mínimo. O texto aprovado pelo Congresso prevê a correção do salário mínimo apenas pela inflação, nos termos da proposta enviada pelo Poder Executivo. O texto aprovado pelo Congresso prevê a correção do salário mínimo apenas pela inflação, nos termos da proposta enviada pelo Poder Executivo. Vamos para o nosso primeiro intervalo? Esta é a segunda edição do J Mais ABC e na volta você confere os seguintes assuntos em destaque. Câmara de São Paulo aprova projeto que prevê perdão de dívidas de impostos para famílias do Minha Casa Minha Vida. E ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio vai para 30 milhões. Câmara Municipal de São Paulo aprova projeto de lei que fornece merenda nas férias, além de muitas outras notícias. Então fique aí que a gente já volta, mega rapidinho. Estamos de volta com o J Mais ABC, segunda edição, e dando continuidade ao editorial, nós vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta quinta-feira. Hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. A Prefeitura de Ribeirão Pires está fazendo melhorias estruturais na cidade. Na última semana, a cidade recebeu instalação de novos postes de iluminação pública e nas intervenções estruturais nas ruas da cidade. Santo André receberá no final do ano a primeira edição do Natal Solidário, uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. O evento acontece no Paço Municipal nos dias 14 e 15 de dezembro. Com 50 entidades sociais, além de shows, pratos típicos, brinquedos para as crianças e diversas atrações. Vale a pena, viu?
E ainda com a função de expandir o conhecimento sobre a língua italiana, a Prefeitura de São Bernardo oferece o ensino de italiano para os 2.194 alunos do ensino fundamental de escolas do programa Educar Mais, que oferece educação em tempo integral na cidade. A iniciativa é financiada em parceria com o Consulado Geral da Itália. Termomecânica automatiza sistemas de logística e armazenamento e é esperado que, com a conclusão do projeto, o ganho seja de aproximadamente 24 a 48 horas no tempo de processamento dos pedidos de venda. E para encerrar, neste sábado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, irá acontecer a terceira edição da Feira de Troca de Brinquedos promovida pelo Semasa. Em 2019, a ação vai ganhar uma hora a mais, e acontecerá das 10 às 17 horas, atendendo a pedidos dos pais e das crianças que foram em edições anteriores da feira. Muito bem, este foi então o nosso giro de notícias desta quinta-feira. Você pode acompanhar mais informações no Facebook da TV Mais, que é fácil, é simples, TV Mais ABC, só isso. Ou então rever as matérias no nosso canal no YouTube, que também é fácil, é só colocar TV Mais ABC/vídeos. Muito bem, dando continuidade ao nosso editorial, vamos falar sobre a Câmara Municipal do Estado de São Paulo. E olha que notícia boa, a Câmara aprovou ontem por 46 votos a 1, puxa que diferença, em segunda votação, o projeto proposto pelo Executivo que prevê o perdão de dívidas de impostos municipais às famílias com renda de até R$ 1.800. Para você saber todos os detalhes de como foi essa sessão, o nosso repórter Vinícius Redaelli preparou reportagem e a gente confere de imediato. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, por 46 votos a 1, o projeto de lei que prevê o perdão de dívidas de impostos municipais de famílias com renda até R$ 1.800 que possuam imóveis por meio do programa federal Minha Casa Minha Vida. Elaborado depois de debates entre o Legislativo, o Executivo e movimentos sociais, a proposta aprovada concede mais benefícios às famílias do que o texto original, que tratava somente de alterações urbanísticas nas subprefeituras de Casa Verde e Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, na Moca e na Zona Leste da cidade. O novo texto propôs o perdão da dívida do Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU, e do Imposto sobre a Transmissão de Bens e Imóveis, o ITBI, das famílias que compraram imóveis pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, com renda mensal até R$ 1.800. Além disso, a nova lei também propõe mudar as regras do Fundo de Desenvolvimento Urbano, permitindo que 30% dos recursos do fundo sejam usados não apenas para aquisição de terrenos, mas também para a construção de moradia popular. Nesta também foi aprovado em segunda votação o projeto de lei de iniciativa da vereadora Patrícia Bezerra, que coloca a Taça das Favelas no calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo. A proposta segue agora para a sanção ou veto do prefeito Bruno Covas. Ninguém mais uma vez acertou as 6 dezenas da Mega Sena do concurso 2196, realizado na noite desta quarta-feira, em São Paulo. O prêmio acumulou mais uma vez. As dezenas sorteadas foram as seguintes, preste atenção: 01, 25, 27, 28, 41 e 56. Todos esses números ninguém acertou. Já a Quina teve 58 apostas ganhadoras, cada uma receberá mais de R$ 47 mil. É bastante, hein? Já a Quadra teve 4.166 apostas vencedoras, cada uma leva R$ 942,07, que já dá para fazer uma boa feira, um belo de um supermercado. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 30 milhões. Muito dinheiro também, hein? Boa sorte! Agora vamos falar novamente sobre a capital paulista. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação ontem o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a fornecer merenda escolar durante as férias. Para entender mais detalhes, o nosso repórter Vinícius Pazini preparou reportagem e a gente confere rapidinho.
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a fornecer merenda escolar durante as férias. A proposta de autoria do vereador Mário Covas segue agora para a sanção ou veto do prefeito Bruno Covas. O projeto não obriga as escolas a fornecer merenda, apenas autoriza. A merenda poderá ser entregue de 3 formas: dentro das escolas, por meio da entrega de cesta básica ou cartão alimentação. No mesmo caso, a merenda seria ofertada na mesma hora e no mesmo formato do ano letivo. No segundo, a cesta deverá ser entregue ao responsável legal dos alunos, ou até 3 dias contados da data do recesso ou das férias. No caso do cartão alimentação, o responsável pelo aluno poderá adquirir alimentos em estabelecimento previamente cadastrados pelo poder público. Os créditos inseridos no cartão não serão acumulativos. Que boa notícia, né, pessoal? Tomara que esse projeto realmente vá para frente, porque comida é o primordial. Sem comida não dá nem para estudar. Muito bem, está encerrado o segundo bloco do J Mais ABC, segunda edição. Na volta você confere os seguintes assuntos. Deputado Alex Manenti não revela custos da viagem para o Vaticano com dinheiro público. Cidade de Santo André registra a primeira morte por sarampo na região. Primeira Copa Prevent Senior de Futebol Master, com presença de grandes jogadores das décadas de 80 e 90, acontece no próximo sábado. E fique por dentro de todos os detalhes do tempo em toda a região. E claro que outras diversas informações em destaque. O J Mais segunda edição volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então, não saia daí. Até já. Voltamos com a parte final do J Mais ABC de hoje, mas que dia estranho, hein? Um dia faz frio, outro dia faz calor, não tem quem aguente essa variação de temperatura. Já hoje o calor voltou na região, tinha até um solzinho aí na parte da manhã. Mas será que vai continuar? Essa é a grande pergunta. Sim, sexta-feira vai ficar bem gostosinho. Então, sem mais delongas, vamos conferir a previsão do tempo para amanhã em toda a região. A previsão do tempo para esta sexta-feira em toda a região do Grande ABC é a seguinte: Santo André e São Caetano do Sul terão máximas de 28 graus e 19 de mínima. Ribeirão Pires terá 26 graus de máxima e 18 de mínima. Já em Rio Grande da Serra, a máxima será de 25 e a mínima de 18 graus. São Bernardo do Campo, Mauá e Diadema terão 27 de máxima e 18 graus de mínima. Já na capital, a máxima será de 29 graus e a mínima de 18. Puxa, as máximas estão boas, tá quentinho, né? Amanhã já pode então vestir aquela regata, usar uma bermudinha, ficar com chinelo com os dedos de fora. Aparentemente o calor vai voltar e estaremos com máximas de 29 graus, eu vi aí. Tomara que continue assim para o final de semana todinho. Mudando de assunto, eu quero falar sobre uma notícia que não é legal. Vejam só isso, pessoal. O deputado da Cidadania, Alex Manenti, não revelou custos da viagem para o Vaticano com dinheiro público. Para você entender mais detalhes sobre esse assunto, nós chamamos agora a reportagem da jornalista ou do jornalista Vinícius Pazini, que preparou matéria contando todos os detalhes dessa história. E a gente confere. Batizada Maria Rita Lopes Pontes, ela é considerada a santa dos pobres pelo trabalho filantrópico que prestou em sua vida. Embora seja um ato puramente religioso, uma comitiva oficial está sendo formada no Congresso Nacional para acompanhar a cerimônia de domingo em Roma com dinheiro público. O secretário de Relações Institucionais da Câmara, deputado Alex Manenti, do Cidadania, não divulga a lista com os nomes e nem os custos da viagem. Apesar de ter sido questionado pelo jornalista do site Antagonista, o parlamentar até prometeu apresentar a lista. Alex Manenti defendeu que a Câmara precisa ter representação em grandes eventos históricos, com zelo, isto é, sem excessos. Vale ressaltar que a Câmara custeia passagens aéreas de $478, que chega a cerca de 1,9 mil reais por dia, com despesas de hospedagem e alimentação. Este não é o primeiro caso que o parlamentar tem sua figura pública ligada a viagens internacionais com dinheiro público. Em junho do ano passado, houve uma denúncia que o Alex Manenti e a esposa teriam visitado a luxuosa Riviera Francesa, usando verba pública, em novembro de 2018. Alex explicou que os gastos estão no portal da transparência e que os custos de passagem da esposa foram pagas com recurso próprio. Assim fica complicado, né, gente? Tomara que a situação se resolva logo e quem estiver errado nessa história toda aí, não é, nessa situação, seja devidamente punido.
Mudando de assunto, mas ainda falando sobre a região, no próximo sábado, além de Dia das Crianças, também será o dia da primeira Copa Prevent Senior de Futebol Master. O campeonato irá acontecer em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio. Além do dia de Nossa Senhora Aparecida, hein? O evento contará com as equipes Masters dos 4 grandes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. No dia 12, Santos e Palmeiras entram em campo às 15 horas. Depois desse jogo, o Corinthians enfrenta o São Paulo às 5. O torneio contará com jogadores como o Dinei, está lá o Ademir da Guia, o Gustavo Neri, o Neto, entre muitos outros. Para adquirir o ingresso, basta ir em qualquer posto de troca e levar 1 quilo de alimento não perecível. Além desse evento maravilhoso, terá também um outro bem legal. Depois de ganhar os paladares mais exigentes do ABC, o restaurante Sete Mares entrou de vez para o universo do entretenimento. Isso porque já são vários shows de comédia e musicais que a casa promove. E desta vez quem ganha o palco local, adivinha quem vai ser? É o Batoré, com seu stand-up de lascar, que vai alegrar o Dia das Crianças e até os marmanjos vão rir muito. Ele é muito engraçado. Dia 12 de outubro, a partir das 8 da noite. E o show de risadas começa às 9 da noite. Para acompanhar a noite de piadas e muitas gargalhadas, um cardápio feito à altura do restaurante Sete Mares, de seus clientes, e da noite regada a muita risada, que inclui coquetel com diversas comidas e bebidas à vontade no sistema Open Food e Open Bar. Free. Tudo em aberto. Então se prepare e vamos lá, pessoal. Vai ser um evento muito da hora. Antes de encerrarmos o J mais ABC segunda edição de hoje, uma última notícia e uma informação muito triste. O Grande ABC registrou nesta semana a primeira morte por sarampo na região depois de 22 anos. Parece mentira. Quer saber mais? Então acompanhe todos os detalhes na reportagem do Vinícius Redaelli. A Secretaria da Saúde do Estado confirmou ontem a primeira morte causada pelo sarampo no Grande ABC. A vítima era um homem de 53 anos, que era morador de Santo André e faleceu nesta semana. Os últimos óbitos em razão da doença na região foram em 1997, onde um bebê de 7 meses de Diadema e um homem de 22 anos em Mauá faleceram. Vale lembrar que 1997 foi um ano em que o estado registrou a epidemia de sarampo. A doença não tem tratamento específico, mas chegou a ser erradicada no país durante quase 5 anos. No entanto, o sarampo voltou a fazer vítimas em 2019. Segundo a pasta, são 642 casos de sarampo confirmados laboratorialmente nas 7 cidades. Além dos 642 casos, outros 188 pacientes foram diagnosticados por um critério clínico epidemiológico, mas ainda aguardam resultados de exames laboratoriais. Por meio de nota, a Prefeitura de Santo André destacou que tem realizado ações intensificadas de vacinação por toda a cidade visando a interrupção da cadeia de transmissão do sarampo e inclusive bloqueios vacinais que consistem em imunizar todas as pessoas que tiveram qualquer tipo de contato com alguém infectado. A segunda campanha de vacinação contra sarampo do ano teve início na segunda-feira em todos os postos de saúde da região e segue até 25 de outubro. A campanha tem como público-alvo crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos. Entre 18 e 30 de novembro será realizada a segunda fase da campanha de imunização, voltada para os jovens de 20 a 29 anos. Pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada devem procurar um posto de saúde com a carteira de vacinação em mãos. A gente precisa tomar cuidado, vacinar as crianças o quanto antes, viu? Vá até um posto de saúde, não é brincadeira isso. Vai até o mais próximo possível. Leve o seu filho para tomar a vacina, o mais rápido também. Não perca tempo. Muito bem, com todas essas notícias, a segunda edição do J mais ABC desta quinta, dia 10 de outubro de 2019, vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12:30, quem estará aqui é o Gil Latoreira. E claro que você confere as principais notícias em primeiríssima mão de toda a região. Lembrando que você que quer rever essa edição, a reprise acontece às 23h30, 11h30 da noite, para quem vai dormir tarde. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook TV Mais ABC. Uma boa noite a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continuem agora com a nossa programação. Um abraço e queiram aceitar os nossos respeitos.